Olá, olá, caríssimos investidores. Veja só, hoje vai ser mais uma daquelas lives, tá? Esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira anterior ao programa ir pro ar. Então, é um vídeo gravado, vocês não vão conseguir fazer perguntas diretamente, mas a gente vai deixar os contatos do pessoal aqui, porque hoje vai ser, assim, mais uma daquelas lives aula. Eu vou ficar aqui, assim, que nem vocês, assistindo, perguntando, querendo entender, porque até onde eu me lembro, né? Assim, tem fundos como esse que a gente vai estar mencionando aqui, a tese hoje, são pouquíssimos no mercado, e a gente vai estar falando com um dos principais, que se você olhar lá no Clube FI o valor patrimonial contra o valor de mercado, você vai comprar já, tá? Assim, impressionante, tá? Então a gente vai conversar hoje com o Bernardo Reis e com o Marconi Silva, da 051 Agro, para poder falar de alguns fundos, tá bom? Mas principalmente da tese deles, que é terra, certo? Não estamos falando de imóvel, estamos falando de terra produtiva, certo? Eu vou chamar a vinheta e logo depois da vinheta a gente conversa com eles aqui na Hora do Fiagro. Vai, vinheta! Bernardo e Marconi, que honra tê-los aqui comigo. Eu fiquei muito feliz que eu fiz o convite e o Bernardo, vamos fazer, né? Já foi assim super receptivo. E aí já chamou o Marconi. Agradecer a Manu, tá? Do marketing também que tá dando um apoio aqui pra gente. E assim, muito bem-vindos. Se apresentem, Bernardo. Vamos na ordem alfabética, né? O Bernardo, depois o Marconi, por favor. Para nós é um prazer, Filipão. Nós é que agradecemos a oportunidade de a gente poder estar contando um pouquinho da nossa história ao longo desses 3 anos que a gente desenvolveu a área agro da 051. Né? Meu nome é Bernardo, trabalho no agro aí há mais de 20 anos, venho de uma família aí de terceira geração que dedica, né, a sua vida profissional ao agro. Então, para mim é um prazer grande estar dividindo com vocês aí e aprendendo um pouquinho também sobre fundos imobiliários. É isso aí. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente ir um pouco além dos números por si só, né? Explicar um pouco da nossa tese aqui, que acho que às vezes os números não refletem tanto, então vai ser legal para explicar para o público geral. Eu sou Marconi, também estou a construir minha carreira inteira no agronegócio. Eu sou engenheiro de formação, mas por um acaso eu tive a infância aqui em algumas fazendas no interior de Minas e me apaixonei pelo agro. Então, formei em engenharia e decidi que eu não queria trabalhar com engenharia. Fiz minha carreira como consultor de agronegócio aí nos últimos 12 anos, 13 anos aproximadamente, até compor o time da 051 Agro aí e vamos contar um pouco dessa história para vocês. Muito bom, muito bom. Bernardo, então conta aí pra gente um pouquinho. Eu adorei a frase que você falou aqui nos bastidores. Começa com ela, vai. A gente conhece muito mais. Como é que é? De bota, como é que é a história? A gente vem da botina, né, Filipão? Assim, o Luciano, quando convidou a gente, ele falou: gente, eu já tenho muita gente na gestora que vem da Faria Lima, do Leblon, né? Eu preciso de gente da botina. E aí a gente acabou compondo esse time aí, trazendo um pouquinho dessa poeira da terra aí para compor o time. Me conta pra gente como é que foi essa construção aí da 051 Agro. Se quiser contar até um pouco da 051 como um todo, né? E aí, na sequência, como que chegaram nessas teses aí e os fundos. Chega mais, conta pra gente, por favor. Legal. Então, a 051 ela foi criada em 2018, né, pelo Luciano Brockman, que criou aí um single family office, acabou atendendo outras famílias também, né, expandindo aí a atuação da gestora, se tornando um multifamily office. Hoje são 16 famílias atendidas. E a família do Luciano sempre foi muito alocada em agro, né, em terras agrícolas, né, ao longo do Brasil. Coincidentemente, eu trabalhava, né, atendia, né, na empresa que eu era sócio, chamava Prodap, e a gente atendia o Luciano, né, nas fazendas da família, onde a gente se conheceu. E em 2020, com o advento aí da pandemia, né, a gestora tinha uma alocação grande em fundos imobiliários de
prédios, né, de escritórios. Com o advento da pandemia, alguns clientes da gestora começaram a questionar o que seria o futuro, né, com aquela vacância de 100% dos imóveis naquele momento, né, todo mundo saindo dos escritórios para trabalhar em casa. O pessoal começou a perguntar quais seriam outras alternativas de alocação patrimonial em ativos imobiliários que não estivessem aí correlacionados aí com imóveis urbanos e também já não queriam mais investir em shopping, nem em galpão logístico. E aí o Luciano me convida para a gente estruturar a 051 Agro, com o objetivo de comprar uma fazenda, né, uma primeira fazenda, e a gente poder, né, criar esse produto que até então não existia. Nessa época nem existiam os fiagros ainda, né? A gente só tinha fundos imobiliários tradicionais, né? Não tinha essa categoria aí de alocação. E aí a gente começou o projeto, então, em 2020, Felipe, em busca de uma fazenda. A gente saiu com um mandato de 150 milhões para comprar essa área. E foi uma jornada extremamente desafiadora, porque eu nunca tinha trabalhado no mercado financeiro, não conhecia, né, como é que era aí a estrutura dos fundos imobiliários. E, ao mesmo tempo, também a gente pegou um momento que as commodities agrícolas dispararam, né, 2020, 21, 22. Então, aquela fazenda que a gente ligava em junho, que estava avaliada lá em 30 mil reais o hectare, em novembro ela já tinha passado para 40, e acompanhando a commodity. Em janeiro do outro ano, a gente voltava para fazer um contato, já tinha subido ainda mais o valor daquela terra, então a gente acabou olhando mais de 100 fazendas aí ao longo desses 2 anos para conseguir concluir o primeiro deal, que é a Fazenda Xingu, né, o FZDA11, um fundo que compõe aí a Fazenda Xingu, que está no município de Balsas, no sul do Maranhão. E ao longo dessa trajetória, eu já tinha trabalhado com o Marconi aí mais de 10 anos juntos, e já tínhamos aí feito uma experiência aí no mercado financeiro juntos também, e o Marconi acabou tocando o desafio e entrou também com a gente para a gente fazer esse primeiro produto aí exclusivamente de terra, que foi o FCDA11 em junho de 22, e a gente conseguiu lançar ele na B3. Acho que complementando o Bernardo aí, acho que um pouco dessa história é legal, assim, Felipe, de que essa loja, de que essa ideia nasceu, essa tese nasceu de uma demanda interna de algumas famílias, que depois a gente decidiu levar ao mercado, traz um pouco do DNA, assim, da cultura, da gente tratar o dinheiro dos investidores como se fosse o nosso, né? Então o produto inteiro foi pensado, né, que depois originou a tese, e a gente está dando sequência nessa tese, estamos conseguindo alavancar ela, com essa lógica de como é que a gente consegue levar isso que é tão importante para esse perfil de investidor que a gente tem aqui, com um pouco mais de amplitude, dando um pouco mais de espaço para esse tipo de produto, assim. Então, acho que isso representa muito do nosso DNA, assim, de como é que o que a gente está querendo levar é o que, de fato, a gente acredita dentro de casa, vamos chamar assim. Tá certo, amigo, beleza. Eu gosto dessas teses, né, que começam dentro de casa, acreditam na tese e vão para cima, né? E aí, assim, além do FZDA, vocês têm mais 2 fundos, é isso? Isso, a gente acabou assim, né? Uma surpresa positiva que a gente teve, Felipe, a gente saiu com um cheque de 150 milhões, né? Lá em 2020, percorremos aí até 22 em busca dessa fazenda. Como eu disse, aí a gente olhou mais de 108 fazendas, né? Olhando papel, documentação, potencial agrícola, visitando as áreas, enfim. E quando a gente concluiu esse primeiro deal, a gente viu que tinha uma demanda muito maior do que o tamanho desse primeiro, né, produto que a gente desenvolveu. Então a gente falou, poxa, existem várias pessoas que querem alocar nesse tipo de produto, mas é um produto que até então não existia no mercado, né? Um produto 100% de equity, de terra, né? Onde o investidor desfruta, né, da valorização imobiliária, né, e do yield anual, que no nosso caso, todos os nossos contratos são em sacas de soja, né, por hectare. Então ele tem ali um arrendamento, né, um yield correlacionado com uma commodity que é dolarizado, né, que traz ali acaba trazendo ali uma correlação cambial legal para quem quer ter um yield anual baseado em dólar, né? Soja hoje basicamente é Chicago vezes dólar, né, em vezes o câmbio. Então a gente acabou se surpreendendo com uma demanda muito maior dos investidores, pessoas físicas. A gente acabou batendo em muito institucional, mas o que teve um fit grande foram pessoas físicas que de fato acreditam no agro. E a gente logo, né, nos motivou a buscar outras oportunidades. Como a gente já vinha olhando várias terras nesse pipeline,
Assim que a gente concluiu a primeira, concomitantemente a gente já opcionou uma nova fazenda, né, no segundo semestre aí de 2022, e começamos uma nova jornada, né, até um pouco mais ousados. Aí a gente, né, foi uma área aí de 360 milhões, que é o FZDB11, e ao longo desse caminho surgiu a oportunidade da outra área, que é o FLEM11. Então, foi um desafio grande que os dois fundos acabaram, né, tendo ali a captação concomitante. E foi mais um momento bastante desafiador, né? Talvez o FZBA11 a gente teve um desafio grande, que foi, né, a valorização das commodities. Já nesses outros dois fundos, a gente começou no finalzinho de 2022 a captação e terminamos em abril de 23. Então, a gente pegou, né, aquela tensão eleitoral que o Brasil inteiro viveu, que todo mundo, né, praticamente se paralisou ali nas alocações alternativas, né, de longo prazo. Depois a gente teve aquele advento da Americanas, que travou o mercado ali em janeiro, fevereiro. Então, foi mais um sprint aí bem emocionante, para te falar a verdade. E no final, mais uma vez, a gente teve uma demanda, né, até acima da nossa capacidade de alocação, e que nos motivou a estar buscando aí mais deals, né? A gente já está aí com pipeline aí, algumas fazendas, né, em vista, enfim, buscando aí novas alternativas aí para quem entrou e para quem não conseguiu entrar, né, nesses 3 últimos fundos. E aí me diz uma coisa, só para eu. Então, assim, entendi, né? O conceito é a valorização da terra, e quando vende a terra, o fundo é desmontado, esse é o conceito? Perfeito. Acho que essa é, inclusive, uma lógica da gente ter vários fundos, né? A gente percebeu que levar isso com um fundo por ativo ou um fundo por algum conjunto de ativos faz muito mais sentido, porque fica mais fácil da gente concretizar a estratégia de valorização imobiliária. Então, se eu lá na frente saio daquela fazenda vendendo ela e retorna esse capital para o investidor, ele não fica exposto a um eventual risco de eu ter que necessariamente achar uma outra terra que talvez não estão nas mesmas condições que aquela que ele acreditou e investiu lá atrás, e talvez não tenha uma performance do que ele estava alinhado lá atrás. Então, isso faz com que a gente saia um pouco da zona de conforto, porque a gente tem que estar sempre buscando deals muito bons para levar para o mercado, né? Porque senão a gente não vai ter perenidade. Mas, em compensação, a gente leva um produto muito mais claro, muito mais limpo, a tese muito mais direta e muito mais fácil de entender. Assim. Acho que essa é a lógica dos 3 produtos e é o que a gente está sustentando aqui nos outros que vão vir para frente. E aí, né, assim, acho que é importante a gente deixar, assim, claro, né? Os fundos, eles não têm dividendos mensais, certo? Certo, a gente optou, né, com o nosso contrato de arrendamento, né, coincidentemente as 3 fazendas, Felipe, são um ponto super relevante. Elas são arrendadas para o maior operador agrícola do Brasil hoje, que é a SLC Agrícola, né, a empresa que todos aí devem conhecer, listada na B3, enfim. E o nosso contrato rege um recebimento, né, do arrendamento sempre no mês de abril. Então, a gente tinha até a discricionalidade de segurar esse montante em caixa e ir distribuindo mensalmente para o cotista, mas não faria sentido. Isso seria só para talvez agradar as pessoas que ainda não conhecem a característica desse produto. A gente falou, pessoal, vamos continuar com a nossa premissa que a gente tem dentro da gestora, que é tratar o dinheiro do nosso investidor como se fosse nosso. E o que a gente gostaria era receber imediatamente esse yield uma vez por ano, assim que o fundo receber, já repassado para o cotista, e cada um faz a sua alocação em conforme isso aí. adequada, né, Felipe? Porque daí senão, sei lá como vai alocar isso aí, se vai ser LCA boa, LCA ruim, se vai ser, né, sei lá, né? O que está acontecendo naquele momento no mercado, né? Dá o dinheiro para o cotista, ele decide o que ele vai fazer. Você tocou num ponto legal, assim, como é que é o nosso contrato com o nosso operador, né? A gente tem um volume de sacas de soja, né, para cada uma das fazendas, e a gente já tem a discricionalidade de fazer a venda dessa soja sempre para a tela de março de 2024, né, nesse caso que a gente está no ciclo 23-24, sempre na tela de março, e a gente tem uma política de venda de soja bastante consistente, que faz aí, busca, né, para o cotista um preço médio ao longo do ano, que evita e impede que a gente faça qualquer tipo de especulação, e toda essa operacionalização de venda da nossa soja é feita junto com a mesa de venda de soja do próprio operador, no caso dos 3 fundos da SLC Agrícola, o que traz uma governança bem robusta, né, cotando em 5 trades, né, com um processo bem transparente.
e trazendo sempre um preço médio dessa soja ao longo do ano, sem buscar ali o melhor preço do ano, simplesmente por especulação, que poderia trazer um risco aí para os cotistas. Então, é algo bastante importante, sensível e relevante aí para a gente destacar aqui. E eu acho legal, Felipe, assim, complementar, eu gosto muito de falar o seguinte, eu e o Bernardo tivemos uma experiência de trabalhar em grandes projetos agrícolas, talvez os maiores projetos agrícolas do Brasil ao longo da nossa carreira aí, antes do fundo, tá? E eu já vi gente ganhando muito dinheiro na operação, gente perdendo dinheiro na operação, mas eu nunca vi ninguém perdendo dinheiro com terra nesse momento. Às vezes a terra corrigia alguma questão operacional. Então, essa tese de ser dono de fazenda, a gente viu ela dar muito certo ao longo de muitos anos. E a gente quer levar exatamente esse conceito. Assim, o nosso investidor ele é, de fato, um dono de uma fazenda. Assim, ele entende, ele acredita nessa tese de fazenda que a gente já viu dar certo muitas vezes, tá? E não é diferente aqui. E aí, não tem como fugir da realidade. A fazenda é assim, a gente tem soja que são culturas, algodão, soja, milho, são culturas anuais. Não adianta a gente querer descolar disso. Então, a gente está levando, de fato, a pessoa o investidor a ser um fazendeiro, e isso faz parte do business, entendeu? Do negócio. Muito bom. Então o pessoal vai se sentir o rei do gado aí, né? Só que não é o rei do gado, é o rei da soja, né? Tá certo. Muito bom. E vocês, né, assim, os fundos, eles são relativamente novos, né? Então deram um ano, o FZDA fez um ano, né? Tá com um ano e 2 meses agora, né? E eu vim acompanhando, eu entrei lá para poder ver, e chegou aí quase a 200 e poucos, né, investidores já, certo? Que estava concentrado em poucos investidores, menos investidores no início, e está aumentando, né? Aumentando a liquidez, também estou acompanhando isso, certo? E aí lá no fórum do Clube FI o pessoal fica perguntando, né, dando uma... então, assim, só para deixar assim, aquele recado objetivo e claro, assim, qual que são os principais diferenciais? Então a gente falou aqui, carregar a terra até a venda, né? Tem aí um dividendo em abril, para os 3 fundos é abril? Os 3 fundos é em maio, né? A gente recebe Maio, isso, recebe em abril e repassa em maio para o cotista. E qual que é, você, agora é o momento do pitch de venda, né? Assim, qual que é o principal diferencial, tá? Assim, eu falamos já um tanto, né? Mas tem mais coisa para poder trazer? Claro, não, super relevante aí a sua pergunta, Felipe. Assim, o primeiro ponto a gente busca uma TIR desses fundos, né, quando a gente vender essas fazendas, né, e aí eu já estou falando quase que do investimento alternativo, né, a gente não acredita que esse produto seja um produto para aquele investidor que queira ficar vivendo de dividendo, né, como um fundo de crédito, por exemplo, que se aproxima do CDI, né, anualmente, aí um pouco acima, um pouco abaixo, enfim. 1/3 do resultado gerado vai vir do dividendo anual, né, que é o yield anual promovido pelos fundos. Mas 2/3 ou mais do resultado virão da venda do ativo. Então, assim, a gente comprou essas áreas, né? Se você pegar o FZDA11, comparar o valor patrimonial com o valor que a gente pagou da terra, a nossa tese é que a gente estava comprando a fazenda com 45% de desconto. Na avaliação, aí chegou aí a próxima 60% de desconto o valor que a gente pagou no ativo. E, obviamente, esse desconto na compra, o investidor ele vai desfrutar desse desconto no momento que a gente vender o ativo, né? No momento de vender a fazenda. Eu posso colocar aqui na tela o Pode, valor claro, patrimonial? fique à vontade, Felipe. Então, trazendo um pouco mais de elementos, né, do produto, né, o fundo é um fundo que o grande valor gerado, pelo menos 2/3 do valor gerado, virá no momento de venda do ativo, né, dessa fazenda. Enquanto 1/3 do resultado vai vir aí, né, do yield anual. No caso do FZDA11, a gente tem até, nesses 2 primeiros anos, a gente vai ter um yield anual bem baixo, tá, Felipe? Só um dado importante do investidor tá Deixa eu alinhado. colocar lá aqui, ó. Vamos lá. Então, dividendo. Porque, Teve um pagamento de 2,26 por cota em maio. Isso aí, no dia 8 de maio. exatamente. Porque a gente teve um desconto na compra adicional, né, no momento que a gente comprou esse ativo. Então, esse é uma fazenda que nos 2 primeiros anos a gente tem um contrato de arrendamento de 5 sacas de soja por hectare. O segundo ano de 5 sacos ele se completa agora, no ciclo 23, 24. Então a gente tem uma perspectiva, né, de um yield também mais baixo, né, nesse ano de 24, que vai ser distribuído. E a partir do ano de 2025, esse contrato de arrendamento, que vai até 2036,
ele já Tá. pula para 13 sacos de soja por hectare. Então, a partir de 25, a nossa tese, né, toda a nossa modelagem financeira foi feita com uma soja a R$ 150 a saca. Uhum. A gente desenvolveu esse produto quando a soja estava, aliás, os seus R$ 180, R$ 190. A gente foi conservador naquele momento, de trabalhar com a soja a 150. Numa soja de 150, o nosso objetivo era proporcionar um yield para o cotista, um yield líquido entre 5% e 6% ao ano. Uhum. Obviamente, a gente está passando por um momento circunstancial onde a soja caiu muito de preço. A soja hoje no Maranhão deve estar sendo negociada aí na casa dos seus R$ 110, R$ 115 por saca. Então, é um desafio, né? Nesse ano, em especial, a gente tem um desafio aí tanto do arrendamento, que ainda está em 5 sacas, quanto também o fato da soja estar aí na casa entre R$ 110 e R$ 115, sem grandes perspectivas de melhoria de preços, né? Devido aos estoques internacionais e vários outros fatores aí que controlam a commodity. Então, isso reforça, pessoal, que assim, o grande ganho desse produto, eu acho que essa é uma preocupação grande, né, que a gente tem, é o investidor alocar nesse produto pensando no longo prazo e não no curto prazo. Tanto Olha aí. Tá na tela. Tá na tela. Olha, assim, essa avaliação que subiu esse valor patrimonial por cota, né, de 99 para 222. Quando que foi que aconteceu essa avaliação? É a avaliação relativa ao final de dezembro de 2022 ou foi feito Ela, posterior? ela aconteceu em abril, né? E divulgada no mercado, se não me engano, em junho. Isso aí. Foi em Isso, junho. isso. Mas a avaliação em si, ela acontece de maneira mais prática, as visitas, enfim, em abril e maio, e para a divulgação em junho. Então, a gente tem que fazer até por questão de regulação, a gente faz essa avaliação anualmente da fazenda, com um player isento, né, um terceiro, um avaliador, e aí esse é o resultado dessa primeira avaliação, depois de aproximadamente um ano do fundo aí. Não tenho nada a falar, a não ser somente isso aqui, tá? Ó, 123,21% de variação positiva, tá? Eu acho que esse é um ponto legal assim que o Bernardo trouxe, assim, e por mais a gente vive num país de renda fixa muito alta, assim, competir com renda fixa é País da renda sempre fixa, né? Só que antes de ser da renda fixa, é do agro, né? O pessoal esquece que antes de ser o país da renda exatamente. fixa, é o país do agro. É isso. E aí, assim, talvez fique um pouco. Por isso que eu falei no começo que era muito importante a gente explicar um pouco da tese, porque só os números em si não conseguem refletir a nossa estratégia de uma maneira clara. Então, o cara olha lá o dividend yield baixo e fala, pô, não, eu prefiro um outro perfil de FIAGRO, eventualmente. Mas são A produtos realidade, diferentes. o pessoal fala assim: não, ó, não tem dividendo, não presta. É isso que acontece, tá? O pessoal, isso aí não vale nada, meu Deus do céu, que fundo ruim. Mas veja, o Bernardo e o Marco estão dando a letra. Eu não sou analista CNPI, não tenho nenhuma certificação que me possibilite fazer recomendação. Mas o Sim. Bernardo e o Marconi estão falando, tá? Deixa eles falarem que o produto fala por si só, né? E o legal, Felipe, assim, até trazendo uma informação, né, relevante, né, tanto nós, sócios da gestora, somos todos sócios, né, investidores desses fundos, de forma relevante, né, pegando aí o patrimônio pessoal de cada um de nós três, aí, eu, Luciano e Marconi, a gente tem uma participação relevante nos produtos, então isso traz mais um alinhamento de interesse e a gente acredita, né, eu gosto sempre de contar uma história breve. O meu avô comprou a primeira fazenda dele na década de 50. O meu pai comprou a primeira fazenda dele na década de 86, né, em 1986. E quando a gente compara de todos os negócios que eles investiram, né, ao longo desses anos, não tem nada que chegue próximo do que aconteceu com a valorização imobiliária desses ativos ao longo desses 30, 40, 50 anos. E como o Marconi comentou, essa é a história de vários produtores agrícolas do Brasil. E a gente tem um racional muito grande de demanda, né? Até 2050, a gente tem aí uma demanda dada por proteínas. Quando a gente vai falar de proteína, né, na cadeia de alimentação, qualquer proteína animal, a base dela é milho e soja. Então, para a gente melhorar o perfil, né, nutricional, principalmente da população asiática, ali, que tem, né, a grande contingente que ainda consome muito pouca proteína, Índia e China, basicamente, eles vão demandar muito milho e soja para ser convertido em proteína animal. Então, a gente tem uma demanda já dada até 2050 por aumento populacional,
por melhoria de perfil de alimentação devido a uma melhor distribuição de renda, enfim. Isso é uma tendência muito clara. Quando a gente vai para biocombustível, né, que é, por mais que a gente tenha os elétricos, né, cada vez mais relevantes, a gente ainda vai ter uma transição energética que os biocombustíveis serão aí um elemento importante. Foi até legal, recentemente a Stellantis aí vai lançar o motor 100% a etanol novamente, né, igual a gente teve aí na década de 80, 90. O que é ótimo, né? O que é excelente. Então, assim, a gente tem uma demanda dada por biocombustível, uma demanda dada por alimentação e uma demanda dada também por fibra, né? O algodão hoje, né, é a principal fonte de fibra, né, para vários usos aí, né, tanto industrial, vestuário, isso. Então a gente tem já uma demanda muito dada. E o recurso terra é um recurso finito. As boas fazendas já estão produtivas. A gente ainda tem algumas áreas de pecuária para serem convertidas em agricultura, mas não são as melhores terras que dão os melhores rendimentos agrícolas e as melhores produtividades. As melhores terras que tinham potencial agrícola já foram convertidas. A gente tem, em paralelo, uma pauta ESG, né, cada vez mais relevante na sociedade inteira, que a gente acredita muito que é algo irreversível, que cada vez mais, né, já temos, né, algumas propostas, né, de desmate zero até 2030, né, a União Europeia já decretou, né, a restrição de importação de commodities de áreas desmatadas, né? Então, isso tudo vai trazer uma composição tornando as terras agrícolas, que têm uma boa aptidão agrícola, tanto do ponto de vista de escala, de topografia, de chuva, cada vez mais valorizadas. Preço na lua, resumindo. Exatamente. E acho que complementando aqui o Bernardo, posso entrar aí, Bernardo? Você já finalizou sua fala? Claro, não, manda aí. Se a gente comparar as terras brasileiras com outras terras produtivas mundo afora, inclusive considerando o dólar aqui, a gente tem terras ainda baratas. É claro que a gente ainda tem questões logísticas, a gente ainda tem algumas questões, mas terras muito mais produtivas, que a gente consegue fazer 2 safras, até 3 safras, dependendo do recurso de irrigação, muito mais baratas do que terras fora do país, em locais, às vezes, que a gente só tem condição de fazer uma única safra, e a gente consegue ser competitivo em produtividade e em custo da operação. A gente talvez ainda se fale um pouco, né, em custo logístico, e certo, exatamente. 50 anos foi que fez? Viva a Embrapa. Felipe, o que eu gosto de comparar bastante, né, essa questão da escassez da terra. Uhum. Se a gente pegar um galpão logístico, por exemplo, sou investidor de galpões logísticos. Num raio ali de 10, 15 quilômetros, é totalmente factível se desenvolver um outro galpão, talvez até melhor do que aquele que você é alocado, né, com mais tecnologia, com melhorias frente àquele que já existe. Já a terra não tem como. O segundo andar da terra é irrigação. O que a gente pode fazer é aquela própria terra ser irrigada. Isso é o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Nos nossos fundos, inclusive, a gente tem mais de 4 mil hectares irrigadas, né, nas nossas áreas. Tem uma previsão da gente tentar avançar aí em ampliação dessas irrigações, é uma expectativa que a gente consiga desenvolver, mas não tem como a gente incorporar uma nova terra. Isso é uma limitação física, né? A gente fazer uma nova fazenda, né? Isso não tem como ser feito. Eu vou colocar aqui o relatório gerencial, tá? Justamente nessa linha que vocês estão falando aí, né? Se a gente pegar lá 2019 e pegar aqui de grãos, né? O valor do hectare, né? Isso, esse é o valor. Né? Exatamente. Tá aqui, a gente tem ainda dentro do Brasil vamos falar assim, uma heterogeneidade de valores de terra, né? Em regiões que já estão mais consolidadas, e isso é, inclusive, um dos pilares da nossa tese. Além de tentar buscar um ativo que tenha um bom desconto na compra, para a gente já levar para o investidor, vamos falar assim, um certo ganho, né? Que isso é complementado para a gente buscar regiões que ainda têm um potencial de valorização bem interessante. Assim. É claro que resultado passado não é resultado futuro, mas a gente tem todos os elementos da tese que nos ajudam a acreditar nela, e com um ponto que acho que é importante, você falou da Embrapa, né? A gente vai aprendendo, a tecnologia vai ajudando a explorar novas regiões. Então, no passado, ninguém falava que o Mato Grosso, Goiás, a região centro-oeste, iria produzir o que produziu hoje, né? E a gente desenvolveu tecnologia para isso. E aí, quando a gente vai tendo essa pressão por busca de novas áreas, o recurso financeiro vai ajudando a desenvolver
sementes, técnicas para desenvolver aquela área, e daqui a pouco aquelas áreas estão tão produtivas quanto aquelas terras lá do Paraná que começaram a ter uma valorização inicial, talvez. Então, isso para a gente é bem importante, porque a gente acredita que a gente ainda tem muitas regiões do Brasil com um ótimo potencial de valorização, principalmente com o avançar da tecnologia, para que as técnicas produtivas fiquem mais aderentes às características daquela região, seja de solo, de chuva, de clima e etc. E assim, então a gente vê que tem uma atratividade, assim, né, desse produto, né? E aí eu tô recebendo aqui, né, um anjinho falando aqui no meu ouvido, né? Tem até investidor estrangeiro olhando para o produto, é isso? Olhando para a terra brasileira, só que estrangeiro não pode comprar terra, certo? Certo, Então, a gente tem um parecer da AGU de 2010 que restringiu os estrangeiros de deterem mais de 49% de terras no Brasil. Isso. E agora a gente está os FIAGROS, né, passam por essa mais uma rodada, né, de avanço na maturidade aí do instrumento, e uma das alternativas é tornar mais explícito, né, a legalidade de alocação de estrangeiros em FIAGROS, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande agora nessa próxima revisão de que isso fique mais explícito e dê ainda mais segurança para que os estrangeiros possam alocar. Você mostrou ali, né? Terra nos Estados Unidos a $10 mil o hectare. A gente pagou aí em torno de $5, $6 mil por hectare. Então, já se mostra aí a discrepância, né, do valor dessas áreas e com certeza, na hora que isso ficar claro, né, e esse mercado descobrir esse tipo de produto, né, o mercado estrangeiro descobrir esse tipo de produto, a gente acredita muito num potencial de valorização, né, dessas cotas, enfim, né, desses ativos. Legal. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui o relatório. Deixa eu jogar na tela, que vocês vêm junto comigo. Se tiver alguma coisa que vocês queiram falar aí do relatório gerencial, vocês fiquem à vontade, tá? Área cultivada. Eu gosto de falar também, Felipe, complementando aqui a nossa tese um pouco, assim, de que, como eu disse, a gente teve experiência de trabalhar ao longo da carreira com muitas famílias, com muitas pessoas que investiram em terra, tá? O que acontece? Se a gente pegar a nossa tese, a gente tem aí um mínimo de tamanho para que a gente consiga ganhar escala operacional para que isso justifique, que está associado também a uma valorização de longo prazo. Vamos pensar aí em 3 mil hectares de área produtiva, talvez seja onde a gente começa a ganhar bastante diferencial de escala, para a gente conseguir ter colheitadeira grande, para a gente conseguir ter eficiência operacional. Se você pegar a gente está começando a falar, se você quisesse alocar em terra, comprando sozinho você, pessoa física, a gente está começando a falar de cheque de 150 milhões. Investindo num único ativo e tendo que lidar, talvez, com operação, etc. Isso inviabilizaria, talvez, muita gente surfar nessa valorização imobiliária que tantas famílias tiveram. Então, levar isso via um instrumento de FIAGRO a mercado é uma forma de... a gente acredita que faz sentido grande parte das famílias ter um percentual de alocação ali nesse tipo de tese, porque é uma tese com uma perspectiva de longo prazo, de um bom retorno, atrelada a um risco muito baixo do ponto de vista de terra, tá? Estou querendo mensurar risco do produto, mas terra agrícola a gente entende que é um produto que está ali físico e que tem uma demanda muito forte. Então, dito tudo isso, é uma forma de eu conseguir alocar um percentual da minha alocação que talvez não seria possível para grande parte das famílias, ou talvez que eu tivesse que alocar um capital muito grande para conseguir fazer isso, com um nível de risco muito diferente do que a gente tem hoje dentro de uma estrutura de FIAGRO, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de gente que conhece do negócio para tocar, enfim. Então, acho que esse é um ponto interessante do produto, assim, de uma maneira, dando um overview, sabe? E me diz uma coisa, hoje o fundo, os 3 fundos estão destinados a profissionais, tem algum que já está liberado para o público em geral, ou ainda não? Hoje eles estão destinados a investidores profissionais. E vocês pensam em ter algum destinado a público em geral? Porque, assim, eu imagino que tem que ter um pouco de track record para o pessoal animar, né? Mas a gente já está vendo aqui no FZDA, especialmente, né? Teve essa valorização expressiva, né? Já, assim, comprovando parte da tese. Vocês têm esse objetivo de ampliar para o público em geral? Com certeza, Felipe. E a gente vai conseguir chegar lá através de canais como, né, o
vocês aqui que estão dando essa oportunidade para a gente poder, de fato, contar sobre o produto, que essa restrição, né, ela vem muito em linha com o fato de ser uma tese muito específica, né? Tanto é que a gente nem tem hoje, para a gente fazer a captação, a gente não captou via nenhum agente, né, nenhum canal de distribuição, né? A gente captou esses investidores diretamente, porque a gente, de fato, né, preconizou um alinhamento muito claro da tese com esses investidores no momento da captação, para que não tivesse nenhum tipo de dúvida das alavancas de geração de valor. E quando isso vai a varejo, né, para o investidor, né, não profissional, a gente acredita que já tem que ter uma massa de conhecimento, né, disponível digitalmente, para que essas pessoas busquem informações, inclusive o agente autônomo que está lá na ponta recomendando o produto, né? Essa pessoa precisa de aprender sobre esse produto para que a gente chegue a esse ponto de levar, né, ao público em geral. Então, eu acho que a gente vai ter uma esteira aí nos próximos anos de fato levar esse conhecimento. E no fim é o que o Marconi falou, a gente quer democratizar a pessoa que não tem condição de comprar uma fazenda de 150, 200, 300 milhões, poder comprar um pedacinho dessa fazenda via um veículo imobiliário, mas consciente que nós vamos pagar o yield uma vez por ano. O yield de terra agrícola, né, no Brasil, de forma geral, ele flutua ali entre 1% e 3,5%, então é um yield relativamente baixo. Na maturidade dos nossos fundos, a gente vai buscar algo aí na casa de 5, 6, obviamente com uma reação das commodities, né, voltando aí a patamares um pouco mais elevados, né? Então a gente quer estar bem acima do que é usualmente praticado por terras, né, que estão hoje alocadas com pessoas físicas ou empresas patrimoniais, um produto que tenha liquidez, que tenha uma eficiência tributária, né, que o investidor até 10% do fundo é isento de IR, né, sobre esse arrendamento, e que tem uma governança, né, que tem um time por trás ali, de fato, não tendo uma decisão emocional, igual um fazendeiro muitas vezes decide por comprar, vender soja, enfim. A gente, né, tendo isso dentro de políticas pré-definidas e muito bem reguladas. E o que a gente percebe, né, trazendo mais um elemento importante, né, que a demanda por esse produto continua. Então, a gente está hoje mandatado por vários investidores que já trouxeram aqui uma intenção clara de investimento, né, nesse tipo de produto. A gente está olhando terra, então a gente tem uma série de fazendas no nosso pipeline e estamos avançando com alguns ativos, quem sabe aí nos próximos meses a gente consiga trazer novas notícias aí para você. E eu gostei muito de uma frase que você falou, Felipe, que eu falei que o Brasil era o país da renda fixa, você falou, mas antes é o país do agro, né? E acho que é isso que o Bernardo falou, à medida que o pessoal vai... a vocação do Brasil é agro, o diferencial competitivo do Brasil é agro, e as pessoas precisam entender que o ciclo do agro, naturalmente, é um ciclo mais longo. Até do ponto de vista de operação, e isso faz com que a gente tenha perspectiva de resultados de longo prazo. À medida que as pessoas vão entendendo um pouco mais disso e tendo mais apetite para isso, eu acho que aí esse produto vai ficar com mais demanda desse público de varejo, e aí eu acho que vai começar a fazer sentido. Mas eu gostei demais da sua frase, me corrigindo aqui, eu vou passar a usar ela aqui agora, em vez de o Brasil, o país da renda fixa, o Brasil, primeiro é o Brasil do agro, mas a gente precisa de entender o que é o agro, como é que funciona essa dinâmica. E um dos pilares importantes eu estou plantando agora para colher ano que vem, então não adianta eu ficar querendo capturar valor a cada dia, as capturas de valores são com um ciclo um pouco mais longo do que talvez outros tipos de investimento. Muito bom, gente. Uma aula aqui para mim, tá mesmo. É a primeira vez, tá, que eu vejo assim, alguém falar aqui no programa, tá? Aqui no programa alguém falar que agro é longo prazo, porque quando a maioria das pessoas que vieram foram pessoas ligadas a fundos de crédito, né? E aí tem a safrinha, né, que é 4 meses, daí tem a safra, que é 8, 7, 6, dependendo do ano, né? E aí fica essa maluquice, pô, como é que tá a safra, como é que tá a commodity, isso aqui. E são ciclos mais curtos, né? E que aí veio na semana retrasada um doutor aqui falando nessa linha, né? Só que ele não falou do longo prazo, ele falou assim, pô, ele foi gerente geral do Banco do Brasil em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. E ele falou que ele tem que chegar lá com o produtor e não adianta quebrar ele, tomar. Tem que dar mais crédito pro cara. E que no final do dia é crédito de longo prazo, né? Porque se ficar esperando que vai pagar ali com a safra, de repente tem uma quebra, a geada,
alguma coisa do tipo, e não vem a produção, não vai adiantar tomar a fazenda do cara. Tem que ajudar ele, né? E é o que vocês estão Uhum. falando aqui, certo? É o mesmo conceito, só que com outras palavras, e eu gostei, tá? Então, assim, o conceito é longo prazo também, tá? Assim como o fundo imobiliário também, a visão da pessoa tem que ser também longo prazo, aqui também é longo prazo, tá? Gostei muito. Fala, Bernardo. Então, e é longo prazo porque grande parte do valor gerado ela vem da venda do ativo no futuro. E aí as pessoas podem estar se perguntando, mas e quando venderemos as fazendas, né? A gente tem a opção de vender a qualquer momento. O fato é, o ativo ele tem uma correlação com a commodity. E a commodity, se você pegar o gráfico de soja, ele é cíclico, né? Tem momentos de alta, como a gente viveu em 2021, 22. A gente está agora no momento de baixa, né? Nesse ano de 23. Temos uma perspectiva de baixa ainda em 24, mas no longo prazo, pela demanda, a gente tem uma perspectiva super positiva e para uma escassez de terra. Então, quando a gente vier a ter outras ondas, né, outros momentos de alta da commodity, a terra passa a ter mais liquidez. Isso é legal também, que a terra geralmente não desvaloriza no ciclo de baixa, ela perde liquidez, mas geralmente ela não perde muito valor de mercado proporcionalmente ao valor da commodity. Só os negócios é que paralisam porque quem compra a terra é aquele produtor que gera muito caixa, são os vizinhos. Então, esses momentos virão e a gente quer desfrutar, obviamente, numa próxima onda, numas próximas ondas, a gente poder realizar. Acho que é assim que a gente conseguir vender a primeira fazenda e entregar aí uma TIR dentro da linha que a gente projetou, quem sabe até acima, acho que isso vai ajudar muito o mercado a compreender aí as alavancas de geração de valor. Legal. Acho que eu vou aqui para a gente é, ir caminhando, né, para o final. Assim, vamos fazendo perguntas mais um pouco mais técnicas aqui do produto em si. Tem taxa de performance esse produto aí, gente? Sim, a gente tem a taxa de performance alinhada com a estratégia, tá? Então, a gente, isso facilita, inclusive, aquela lógica de a gente ter um ativo ou poucos ativos por fundo, que a taxa de performance está ligada ao momento que a gente vende a fazenda, né? Então, a gente viu uma valorização patrimonial que você mostrou extremamente Expressivo. expressiva, que isso vai virar dinheiro na bolsa, no bolso do investidor quando da execução da saída dessa fazenda. Então, a gente tem uma taxa de performance de PCA mais 6,5%, 15% do que ultrapassar isso, mas quando da venda da fazenda lá na frente, não ao longo do tempo, porque a gente entende, como eu disse, esse é um produto que a gente acredita que Alinhado foi mesmo, feito hein? alinhado. A gente precisa de... essa taxa de Quando performance for só... vendida. Se quando for vendida, tá, Felipe? Isso é uma preocupação grande nossa. E a taxa de gestão, ela não é pelo PL, é pelo capital investido inicialmente. Então, por exemplo, o PL do fundo subiu, mas a nossa taxa de gestão ela não acompanha o PL do fundo. A nossa taxa de gestão continua baseada no valor investido corrigido por IPCA. A gente tem uma premissa aqui, Filipão, que é tratar o capital do nosso investidor como se fosse nosso, inclusive, né, como eu comentei, né, no FZDA11, no FZDB11, a gente tem aí mais de 10% do fundo é nosso, né, de sócios aqui da gestora, e a gente trata isso, a gente leva isso muito à risca, né, esse nosso princípio. Então, é uma das poucas casas que não leva em consideração a taxa de gestão sobre o PL, sim sobre o capital investido, e a performance somente quando o ativo for vendido. Com muita transparência aí, todas essas informações aí no regulamento. Enfim. Muito bom, impressionante. Esse é o primeiro fundo, assim, né, que eu me lembro, né, e vocês podem confirmar isso para mim, que realmente está investindo em terras, né? Vamos dizer assim, dando a destinação de fundo imobiliário, né? Só que aqui para Fiagro, no conceito inicial, né? Vamos dizer assim, né? Eu escrevi o livro, né, de fundo de CRI, né? Mas eu sei que o conceito inicial é imóvel, né? De fundo imobiliário. E aqui, minha visão, quando eu penso em fundo de agro, eu penso em terras, né? Quais são. O Marconi falou um pouco disso, mas vamos dar uma sublinhada nos benefícios, que são, eu acredito que sejam benefícios semelhantes a pessoa, em vez de comprar um imóvel, comprar um fundo imobiliário. Conta aqui como é que é comprar a terra. Quais são os benefícios diferenciais de comprar a terra ao invés de comprar, né, comprar o fiagro em vez de comprar a terra, por favor. Então, Felipe, assim, o primeiro ponto é que terra no Brasil,
existe aí um problema histórico, né, no nosso país, e isso é mais relevante em algumas regiões e menos relevante em outras, em relação à segurança fundiária do ativo. Então, Traduz, Bernardo, pro a pessoal, segurança traduz. fundiária é, de fato, a gente não comprar uma matrícula de um imóvel que tenha alguma contingência nela que amanhã eu possa perder esse ativo. Então, como a nossa estrutura envolve, né, um administrador, no nosso caso a XP, né, a XP é nosso administrador, toda due diligence executada pela VBSO, que é o nosso assessor legal, que Um abraço, Zé. exatamente, Zé, Zé, né, Buranello, todo mundo aí. é das equipes aí que tem maior know-how em agro, além de passar por toda a diligência de uma casa robusta como a VBSO, ainda se passa por toda a diligência de uma casa robusta como a XP. Então, você tem quase uma duplicidade de diligência no momento da compra. Você tem liquidez, né? Por exemplo, o que é muito comum no agro, né? Uma frase boa, você que gosta de frases boas, né? A gente brinca que o agro muitas vezes faz a reforma agrária na cama, né? O pai e a mãe têm filhos, e aí aquela fazenda vai sendo dividida ali, né, para os herdeiros, né? E no fundo imobiliário, o que acontece? Se uma irmã não quer continuar sócia do irmão, ela vende as cotas dela no mercado secundário, você dá essa liberdade, essa liquidez, né, ali para os membros da família. Né? A gente tem vários investidores que têm fazendas na física e estão optando por vender essas áreas e alocar em fundo imobiliário para a gente. Eu já vi isso na minha família, tá? A gente tinha umas terras aí perto do pedágio da Anhanguera ali de Tuverava, né? E ali a gente vendeu e teve umas situações aí para administrar, Exato. tá? Um quer ficar com a fazenda, o outro não quer, um quer operar, o outro não quer. Então, assim. O outro quer vender naquele momento, outro quer esperar a próxima safra. Exatamente. Então, você tem uma segurança fundiária grande, porque a gente tem aqui muita responsabilidade, né, em relação a isso, tanto trazer um assessor legal, um administrador, que vai nos ajudar a ver aí a história desse ativo, né, ao longo da vida dele, né, a origem desse ativo, quem que eram os proprietários há 20, 30 anos atrás, para ver se a gente não tem nenhum tipo de problema. Né? Você tem a liquidez, né, que você permite que os investidores tenham liquidez, você tem eficiência tributária, que você não paga, né, IR sobre o arrendamento, né, para o cotista, diferentemente na física ou numa PJ, que você vai pagar aí lucro presumido ou lucro real, ou amanhã até a tributação sobre dividendos, que se vier também vai penalizar aí o ativo, né, nesses outros veículos, e governança, né, para evitar qualquer tipo de conflito e sem decisões especulativas, né, sempre com todos os nossos fundos, a gente tem conselhos consultivos, que tudo que a gente vai fazer dentro com os ativos, a gente sempre consulta o nosso conselho para dividir aí essas decisões, desde venda de soja, né, algum capex que é feito nas fazendas, enfim. Então, isso tem uma governança bem robusta. E eu acho que eu complemento aí o que o Bernardo falou com um time que conhece de fato de agro para te ajudar na tomada de decisão do investimento ou de fazer essa tomada de decisão. Não é alguém que foi ver fazenda no Google Earth e tradou milho na tela. É alguém que conhece e sabe... A botina, né? A botina. É isso, a botina. Muito bom. Gente, que papo bom, né? Assim, eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Então, assim, se tem alguma live que as pessoas que eu tô mais de cara fechada, é porque eu não tô gostando muito, mas aqui eu fiquei sorrindo o tempo inteiro. Foi espontâneo aqui, tá? Eu gosto muito de falar com o pessoal porque tá na raiz da minha família também, né? Eu falei um pouco aqui, né? Mas tá na raiz da minha família. Minha mãe, ela foi criada em fazenda, né? Nessa fazenda lá que eu falei. E então, assim, né? Ela aprendeu a dirigir em trator, né? Com 10 anos, né? Aquelas coisas que tem só no interiorzão mesmo, né? Então, que satisfação estar falando com vocês. Essa tese tão ligada à terra, né? Que me faz aí me recordar dessa minha raiz da minha família. Eu vou deixar um momento aí para vocês falarem as palavras finais para a gente poder concluir a live, por favor. Então, pessoal, a gente acredita muito, né, nesse tipo de produto. O Brasil, né, como o Marconi comentou mais cedo, ele tem uma aptidão aí agro, né? Eu acho que independentemente de alocar nos nossos fundos, eu acho que todas as pessoas físicas, né, que acho que é a maioria do público aqui que está nos assistindo, deve pensar aí numa alocação da sua carteira, sejam em empresas listadas na B3, sejam, né, em fundos imobiliários de terra como o nosso, mas ter alguma alocação de longo prazo no agro
a gente acredita que é algo super importante, né? O que a gente recomenda para as famílias do nosso family office, enfim, ter de fato essa alocação, porque é aptidão, é o que a gente é bom, né? É o que a nossa nação, se a gente fosse fazer uma SWOT ali do Brasil, a nossa força é o agro, e é quase 30% do PIB, vai ser cada vez mais relevante, e vale a pena ter aí uma alocação, né, importante aí da carteira nesse setor. Acho que é isso. Eu complemento aí falando que as pessoas, eu não sou especialista em finanças, tá? Nós, como diz o Bernardo, a gente está vindo agora para Faria Lima sujar um pouco da Faria Lima com terra da botina, mas eu já tive a oportunidade de ver muita gente que ganhou dinheiro no longo prazo, e aí sempre tem essa visão, um pouco de farol baixo e um pouco de farol alto. Então, eu arrisco a dizer aqui um pouco de que tem que se olhar para essa visão de longo prazo. Então, olhe os produtos compondo a sua carteira, pensando nessas duas visões, e aí isso vai talvez abrir oportunidade para, mas como o Bernardo disse, não só do nosso produto, outros produtos que estão com esse foco no longo prazo que talvez vão trazer mais oportunidades interessantes. E, Felipe, te agradecer, que acho que esse canal aqui, como você falou, quando é que isso vai para varejo, o Bernardo apontou muito bem. À medida que a gente tiver com mais conhecimento sobre esse tipo de tese, esse tipo de produto, não só em fundos imobiliários, mas também em outros tipos de investimento no agro, isso vai contribuir muito. Então, obrigado aí pela oportunidade da gente falar um pouquinho, e obrigado pela contribuição para o agro como um todo, que é algo que a gente defende aqui, tem tatuado no peito aqui, tá? Eu tive a oportunidade dessa live aqui, a primeira a ser com a CVM, a segunda a ser com o Arnaldo Jardim, e depois está cada vez melhor, estou aprendendo cada vez mais, e é isso, agradecer a vocês também, a Manu que participou aí nos bastidores auxiliando a gente aqui, tá? E é isso, gente, semana que vem tem mais Hora do Fiagro, e tamo junto. Olha, adorei sujar um pouquinho aí, né? A Faria Lima de barro aí. Tamo junto. Um abraço para todo mundo. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, abraço, pessoal. Obrigado.